lembrar as regras para vocês. Hoje quem apresenta são a categoria 3, né, que é de ensino médio ou ensino técnico comitente, desculpa. E para essa categoria, as avaliações será por meio de um vídeo, podendo haver consideração e complementação da apresentação de forma oral pelos alunos pesquisadores de até 5 minutos após a reprodução do vídeo, e a complementação ficará a critério do grupo. Se ele quiser ou não falar esses 5 minutos depois, ele pode. A banca examinadora será formada por, no mínimo, 3 integrantes avaliadores, que foram o Vinícius, a Cristina e a Patrícia, que eu já apresentei para vocês, de qualificação específica relacionada ao tema abordado. Ressaltamos que, caso haja interrupção de conexão de um avaliador durante a apresentação ou questionamentos, o mediador aguardará seu retorno em até 2 minutos. Se não retornar, a apresentação seguirá com os demais. Considerando que todas as apresentações serão gravadas, o avaliador poderá assistir e avaliar posteriormente, não havendo prejuízo algum ao projeto participante, como eu comuniquei antes. Cada avaliador terá um tempo máximo de 5 minutos para fazer as considerações e arguições e ter respostas aos possíveis questionamentos. As respostas devem ser dadas exclusivamente pelos alunos pesquisadores. A avaliação pela banca examinadora dá-se sobre os seguintes critérios conforme o regulamento. No critério conhecimento será avaliado conhecimento teórico a respeito do assunto, segurança e convicção nos resultados, solução dos problemas levantados. No critério pesquisa será avaliado a metodologia utilizada, coerência entre os resultados e objetivos propostos, revisão de literatura, considerações finais sobre a pesquisa, impacto social, ambiental ou econômico, criatividade e inovação, relatório sucinto da pesquisa. No critério apresentação do vídeo será avaliado clareza da apresentação, objetividade da apresentação e organização da apresentação. Pode ocorrer que vídeos ultrapassem o tempo delimitado pelo regulamento, de até 6 minutos, ou ainda não esteja integralmente de acordo com as regras. Entretanto, o vídeo será reproduzido normalmente nesse ambiente, podendo sofrer penalidades. Para dúvidas referentes ao regulamento, pode ser tratado diretamente com a coordenação após as apresentações. Tem uma sala virtual aberta para esta finalidade, que atenderá das 18h30 às 22 horas. Eu mandei o link dessa sala no chat no começo do... Desculpa, é só o Pedro Krause perguntou aqui, é possível na complementação do vídeo apresentar a tela? Sim, é possível, tá? Pode apresentar slide ali, é só compartilhar. Enfim, desculpa, desviei um pouco do assunto, mas a sala que eu estou falando para falar com a coordenação, eu mandei no início do chat. Eu vou até mandar de novo, só para, caso alguém não tenha comigo. Foi a sala que eu mandei agora. Então, das 18h30 às 22 horas. Eu peço para vocês só que façam isso após as apresentações, para que não ocorra atrito entre as apresentações e as dúvidas. Importante, os microfones devem permanecer desligados, ligar somente quando for solicitado ou durante a apresentação do próprio projeto. Para as questões importantes relacionadas exclusivamente às apresentações e problemas técnicos, o chat pode ser utilizado durante todo o momento. Para questões importantes, desculpa, estou lendo de novo. A apresentação dos estudantes é obrigatória em todo momento da apresentação, na qual é obrigatório a presença do orientador não é obrigatória, só dos alunos. Haverá lista de presença para emissão de certificados. Caso um estudante perca a conexão durante a apresentação do projeto, o outro integrante deve dar continuidade. Para o projeto individual, será guardado um tempo de até 2 minutos, assim como para os avaliadores, para o estudante retornar à sala virtual e prosseguir sua apresentação. Caso não retorne em 2 minutos, o projeto seguinte passa a ser apresentado. Esse estudante se retornar ao longo das apresentações, ainda poderá finalizar a sua após a apresentação da última banca da noite. Não retornando na noite da apresentação, a banca será remarcada, ressaltando que não terá prejuízo algum para o projeto participante. O uso da câmera ligada será obrigatório para os estudantes comentarem e responderem possíveis questionamentos aos avaliadores e também nos 5 minutos de considerações finais, após a apresentação do vídeo.
Para os avaliadores, habilitar a câmera será opcional. Certo? Então é isso. Então a gente começa com as apresentações. Então, o primeiro grupo, que é análise diagnóstica do sistema ZIRPOT para o aprimoramento da eficácia de evaporação. O aluno é Pedro, os orientadores é Milton e Wanley, desculpa, não sei pronunciar esse nome, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, eu vou desligar minha câmera para apresentar o vídeo para vocês. Pedro Krause tem 16 anos e estuda no Colégio Nova Escola, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com o projeto Análise Diagnóstica do Sistema ZIRPOT para Aprimoramento da Eficácia de Evaporação, que foi orientado por Newton Miyahira e Wangley Martins. E o contexto do projeto se inicia com as populações de mais baixa renda e sua relação com a refrigeração. De acordo com a organização Sustainable Energy for All, aproximadamente 1 bilhão de pessoas mundialmente não têm condições adequadas de refrigeração, não podendo, muitas vezes, conservar seus alimentos, vacinas e medicamentos. Desenvolvido na Nigéria por Mohamed Bahaba, o ZIRPOT é um sistema de refrigeração a baixo custo que busca justamente amenizar as condições precárias vivenciadas por vezes pelas populações de mais baixa renda com relação à preservação de seus alimentos e medicamentos. O sistema ele consiste apenas em 2 potes de cerâmica de tamanhos diferentes, com o menor no interior do maior e o espaço entre eles preenchido por areia. A refrigeração acontece quando se insere algum líquido no espaço dessa areia, e geralmente é água. Essa água se infiltra pela cerâmica, absorvendo no processo o calor do interior do pote e, ao chegar na superfície externa, evapora, dissipando o calor e assim reduzindo a temperatura. E é nesse sentido que o sistema depende de fatores como a temperatura, a umidade relativa, o fluxo de ar, a sua área superficial e a estrutura interna. E são estes 2 últimos, a área superficial e a estrutura interna, que o projeto busca justamente abordar como foco. Buscou-se aprimorar o sistema alterando a geometria das partes que constituem ele, principalmente o formato de vaso e a granulação da sua areia. E sobre esses 2 aspectos, é preciso ressaltar que o formato da estrutura é justamente o que caracteriza a área superficial, que tem uma relação diretamente proporcional com a evaporação. Enquanto isso, a granulação tem uma associação com a geometria dos grãos de areia, que são justamente os que determinam o espaço útil que a água vai poder ocupar entre estes grãos. É dessa maneira que a granulação pode alterar o volume de líquido presente no interior dos vasos e assim aprimorar a eficiência. E de forma a poder realizar a pesquisa, separou-se a metodologia em 2 etapas de granulação e formato, que são 2 análises que vão ser feitas respectivamente de maneira experimental e computacional por meio de simulações. Na primeira, teve-se em mente a comparação de 3 tipos de areia, fina, média e grossa, com os modos de finura 1,54, 1,7 e 2,3 respectivamente. Além disso, fez-se a determinação das densidades aparente e absoluta de cada tipo de areia para estar, então, determinando o índice de compactação de cada uma delas. É preciso se ter em vista que a densidade aparente leva em consideração os espaços vazios entre as partículas e a densidade absoluta apenas o volume sólido. E de forma a determinar a influência da compactação da areia na evaporação, fez experimentos em ambiente externo, ao ar livre, verificando a taxa de evaporação dos sistemas ZIRPOT para cada tipo de areia. Com relação às análises do formato, teve-se em vista determinar como o grau de compactação variava conforme os diâmetros das partículas, além de verificar como o grau de compactação variava conforme o formato de recipiente ou vaso utilizado. E por fim, um dos aspectos mais importantes que é determinar a área superficial de cada modelo de vaso utilizado nessas experimentações computacionais. Seguindo-se com a metodologia e tendo terminado as experiências, obteve-se os resultados com relação a todas as análises. Com relação às densidades aparentes absolutas, pode-se ver que, na verdade, não teve-se uma variação do índice de compactação de maneira significativa, o que impactou nos resultados com relação à evaporação. Pode-se ver na matriz de correlação gerada a partir da análise estatística dos dados em Python que a relação entre a evaporação e a compactação não se mostrou significativa, muito em função da pouca variação entre o índice de compactação entre as areias. Entretanto, uma relação que diverge imensamente do esperado é entre o volume líquido e a evaporação, que ao invés de se mostrar diretamente proporcional com o aumento do líquido, aumentar a evaporação, na verdade se demonstrou exatamente o contrário, que é inversamente proporcional, o que vai ser visto de maneira mais aprofundada nos próximos slides. Pode-se também ver no gráfico da evaporação conforme os registros feitos
que entre a areia fina, média e grossa não foi perceptível nenhum padrão que evidenciasse uma tendência de melhora para nenhuma delas. Retornando agora para a relação entre o volume líquido e a evaporação, no gráfico que demonstra ambos conforme o registro, pode-se ver em cada pico de volume líquido, onde foi feito o reabastecimento de água do sistema, que há uma queda da evaporação. Além disso, pode-se ver um aumento da evaporação quando o volume líquido se afasta do pico máximo dele. Isso também é ressaltado no gráfico de dispersão que mostra as evaporações obtidas para cada volume líquido. Nele pode-se ver que há uma concentração de evaporações baixas para volumes altos e uma dispersão maior com tendência de valores maiores para volumes líquidos que se encontram por volta da metade da capacidade. Com relação aos resultados obtidos para simulações, pode-se modelar 3 tipos de vasos distintos: um vaso cônico, vaso cilíndrico de base esférica e um ondulado. Na análise de suas 3 áreas superficiais, pode-se perceber que o ondulado teve a maior delas, com cerca de 26,4% de aumento em relação ao vaso cônico. Enfim, o que se pôde perceber com todos os dados obtidos é de que, apesar da pouca evidência de realmente uma influência da compactação na eficácia de evaporação, é de que pelo menos pôde-se fornecer um modelo de zipote com uma área superficial até que significativamente maior e que assim pode dissipar o melhor calor e aprimorar a evaporação. No quesito da evaporação em volume líquido, pode-se notar uma relação notável que ainda não foi explorada no contexto da termodinâmica do Zirpot, de que a maior eficiência de evaporação dele se dá na metade da capacidade máxima de água. E dessa maneira, tem-se como perspectiva reanalisar estes aspectos de forma a realmente confirmar os resultados obtidos, e assim fornecer vias de reduzir o consumo de recursos naturais e aprimorar as condições precárias das populações de baixa renda. Desde já agradeço e muito obrigado. Certo, então, muito obrigada. Então, só para lembrar, agora o estudante tem mais 5 minutos se ele quiser complementar alguma coisa, e assim que estiver chegando no tempo máximo, eu mostro uma plaquinha com 1 minuto para o estudante ou para o avaliador se localizar, tá bom? Então, pode começar. Claro, vocês me ouvem? Sim. Beleza, eu vou apresentar a tela aqui rapidinho, apenas para enfatizar, né, o que vai ser dito. É possível ver? A gente está na sala, um minuto só. Ah, tá. Eu acredito que dá para ver agora, certo? Uhum. De fato, o vídeo ele demonstrou a essência do projeto, realmente. As questões, a análise que foi feita do sistema, do Zirpot, e os métodos que foram feitos para tentar aprimorar ele, a análise das estruturas dele. Mas é interessante ressaltar algumas minúcias que acabaram ficando de fora, como, por exemplo, principalmente na metodologia, com relação, por exemplo, aos equipamentos utilizados, com relação às medições que foram feitas com as balanças de precisão, a proveta que foi utilizada para o cálculo das densidades aparentes, absolutas, e o ambiente controlado em que foi feito essas experiências dentro da temperatura de calibração dos equipamentos, de forma a evitar qualquer tipo de erro. Também é interessante ressaltar, por exemplo, os métodos estatísticos que foram utilizados, ou as fórmulas utilizadas para os conceitos, como, por exemplo, o índice de compactação, que é a razão entre a densidade aparente e absoluta, e os métodos, como, por exemplo, que, sim, no cálculo do erro, da incerteza, do desvio médio quadrado padrão, mas que este não é. E outras minúcias que foram citadas, que se deram ao longo do projeto, principalmente nas experiências ao ar livre, com o uso de balanças de precisão, com precisão de grama, que foram feitas periodicamente para o registro das massas, e assim comparar a variação delas ao longo do tempo, determinar a taxa de evaporação. No quesito das metodologias que foram feitas por meio de simulações, foram feitas a partir do software de simulação Blender, com principalmente os scripts para possibilitar isso, o molecular script para estar fazendo simulação de milhares de partículas, e o 3D Print Toolbox para realmente fazer a análise das áreas e volumes, que foi utilizado para verificar essas questões nos modelos de potes que foram feitos e modelados. Com as simulações em Blender, teve-se como objetivo
produzir gráficos a partir de dados semelhantes a estes, por exemplo, o índice de compactação para algum recipiente A conforme o diâmetro médio das partículas. Isso, no caso, é apenas para enfatizar realmente o que teve-se em vista. E algo realmente interessante a ser citado com relação às conclusões que se tiveram é realmente enfatizar que o projeto ele trouxe uma perspectiva nova no sentido em que obteve-se resultados extremamente interessantes no quesito da termodinâmica. Realmente pôde-se ver um resultado inesperado de que a eficiência não aumentava linearmente conforme o aumento do volume líquido que é inserido no sistema, que na verdade ele possui uma maior eficiência por volta da capacidade de 50% dele. Isso pode aprimorar em muito o sistema. Por isso, tem-se a perspectiva de continuar esta pesquisa e realmente ver se os resultados obtidos são de fato corretos. Se me permitem mostrar, estou mostrando minha câmera agora, por exemplo, a continuação do nosso projeto, que vai se dar por meio de... nós estamos automatizando o processo, na verdade. Nós fizemos uma balança de Arduino, que nós estamos desenvolvendo nos últimos tempos, e justamente para aprimorar o processo de registro dos dados e a coleta não ficar manual. Nós temos todo o sistema aqui, por exemplo, o módulo HX711, que está conectado com a célula de carga do sistema para verificar o peso conforme o tempo e o registro em cartões SD, e assim realmente enfatizar os resultados. São apenas alguns detalhes que eu queria ressaltar em tudo isso e mostrar o progresso que tem sido feito. Muito obrigado. Seu áudio está desligado? Peço perdão. Desculpa. Muito obrigada, Pedro. Então, passamos agora para os avaliadores. Podemos começar com a Cristina. 5 minutos para as considerações e respostas do estudante. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Não, nem vou precisar dos 5 minutos, vai ser bem rapidinho. Primeiramente, Pedro, quero te parabenizar. Fiquei bastante satisfeita com o teu trabalho, com o que eu li, com o desempenho, levando em consideração pelo que eu vi aqui, pela tua fala, que tu estás no 2º ano do ensino médio. Então, achei um trabalho bastante robusto para alguém dessa faixa de escolaridade, em virtude de tudo que já vi. E eu apenas tenho para fazer o apontamento, agora tu até colocou que tens já um passo seguinte no teu projeto, né, que tu estás desenvolvendo em Arduino, já algumas coisas, achei essa parte, então, que tu vais dar uma sequência ao teu projeto, muito interessante. E apenas vou te solicitar, na revisão escrita do teu projeto, tu conversa com teus orientadores também sobre isso, as referências apenas, tá? A parte escrita do teu projeto está muito boa, mas as referências, eu notei algumas coisinhas que podem ser melhoradas oportunamente, se for possível a gente enviar para ti um parecer, alguma coisa assim, eu até posso pontuar com o propósito de te ajudar a melhorar isso, porque às vezes as referências pegam a gente, né, pelo pé em algumas outras feiras, né, que tenham prêmios, dinheiro, enfim, alguma coisa assim, internacionais, feiras internacionais. Então são essas questões pequenas que muitas vezes podem tirar um projeto da final, tá? Mas de forma geral, novamente, quero te parabenizar, gostei bastante do que li, gostei muito do teu projeto, tá bom? Parabéns a ti e aos teus orientadores. Certo, muito obrigada, então, Cristina. Pedro, tu quer falar alguma coisa? Não, eu só queria agradecer pela avaliação e que com certeza a gente vai estar revendo todos esses aspectos. Certo, então, muito obrigada. Então, vamos passar para o Vinícius. Então, parabéns pelo seu trabalho, um trabalho muito bom, muito bem feito, bem organizado. Queria de apontar algumas questões que eu anotei aqui. A questão da escrita, que a prof colocou antes ali também, a escrita é um processo, isso vem com o tempo, as referências também, isso tem que ter uma proximidade com o orientador. Muito ideia da avaliadora anterior que se dispôs a te ajudar, a colaborar, e a própria colocar um parecer. Eu gosto muito mais de escrever um parecer do que ficar só falando, porque depois vocês não conseguem lembrar tudo muitas vezes. Mas você falou também foco
para pessoas que são pobres. Tu chegou a pensar esse projeto para alguma região específica ou é somente a questão de escala de Brasil? Ou é somente a população que não tem baixa renda, mas você não tem foco em uma região específica? Tu chegou a pensar nisso ou não? E viabilidade de custos? Chegou a pensar? Eu acredito que o áudio deu uma certa cortada. Eu não sei se eu realmente captei a mensagem. Se eu Sei. pensei em aplicar em alguma região específica, essa foi o questionamento? Isso. Elaborou o projeto. Qual? Se tu chegou a pensar em Sim. alguma região Nos específica no últimos Brasil, tempos. Então, Pode falar, Pedro. já faz um ano Não que tô eu ouvindo. estou participando do Interact. Não sei se. Oi? Uhum. Pode continuar. Faz um ano que eu já estou participando do Interact, que é um projeto do Rotary, certo? Não sei se você já conhece, né? Que é para trabalhos voluntários entre jovens de 12 a 18 anos. Nós fazemos projetos na comunidade. E eu propus a ideia da gente realmente aplicar na nossa região aqui, que tem alguns bairros mais empobrecidos que realmente podem estar recebendo esse auxílio do sistema. Então, futuramente, no futuro bem próximo, né, a gente já vai estar vendo as aplicações e vamos estar realmente organizando as regiões daqui da cidade que a gente vai estar podendo aplicar o sistema e viabilizar ele, porque ele realmente, na nossa região, que é mais quente e seca, muita parte do ano, que é realmente as condições que o Zirpot, ele de fato funciona melhor, realmente tem muitas regiões aqui que poderiam se beneficiar com isso e que é de realmente baixo custo. Não custa muito para fazer um Zirpot, afinal ele é feito só de cerâmica e areia. Aí custos específicos ainda vão estar sendo vistos, mas no geral é realmente isso. Tá ok, meus parabéns, garoto. Bom. Desculpa, é que, Vinícius, teu áudio está cortando um pouco. Eu não sei se tu complementou mais alguma coisa agora. Não, só disse que o trabalho ficou muito bom. Parabéns pro garoto. Tá certo, então. Muito obrigada. A avaliadora Patrícia conseguiu ligar o áudio ou ainda não? Acho que ela não conseguiu ainda. É possível apontar mais um detalhe, né, nesse quesito aí que o Vinícius comentou? Pode, tem mais um minuto ainda, pode complementar. Sim. É porque se nós continuarmos, o sistema ele já pode ser viabilizado. Esse é um ponto principal. O sistema ele já funciona, já se tem um compreendimento. Mas se nós conseguirmos continuar com a pesquisa, com a automação que nós estamos fazendo em Arduino, né, realmente conseguir os dados mais precisamente, nós realmente vamos estar até podendo propor ideias de economizar recursos com o sistema. Se for realmente na metade da capacidade que o sistema funciona melhor, nós podemos estar indicando isso, assim como as melhores maneiras de manusear ele, e assim propor maneiras de economizar esses recursos para as populações que usam. Então, por exemplo, na questão dele funcionar melhor na metade, né? Já economiza metade do líquido que é utilizado, né? Por exemplo. E aí a gente também pode propor tabelas, assim, para os variados tamanhos de vasos, né? Que tipo de quantidade usar. Isso é algo muito interessante, assim, que pode ser proposto no processo para as populações que usam isso. Facilitar para elas o uso. Tá ótimo. Certo, então eu acho que a avaliadora Patrícia ela teve algum problema de conexão, eu acho, porque ela não está mais me respondendo, e ela estava com um probleminha no microfone que ela não estava conseguindo ligar. Então, a gente vai passar para o próximo grupo, mas lembrando que não vai ter nenhum prejuízo, porque a avaliadora vai poder assistir posteriormente as gravações. Então, o segundo grupo, otimização da formulação e dos parâmetros de produção de pastilha efervescente para detecção de fraude no leite por adição de reconstituintes de densidade em laboratório escolar. Então, eu vou desligar minha câmera para conseguir apresentar o
Olá, eu sou a Fabiana. Eu sou a Fernanda. E eu, a Maria Eduarda. E nós somos estudantes da terceira série do ensino médio do Colégio Farroupilha, em Porto Alegre. E hoje a gente vai apresentar o projeto Otimização da formulação e dos parâmetros de produção de pastilhas efervescentes para a detecção de reconstituintes de densidade no leite em laboratório escolar. Tu sabia que 70% do leite do Brasil não é fiscalizado? Esse número assusta, e é por isso que nós decidimos desenvolver um novo método para detectar fraude no leite que fosse acessível à população. Dentre todas as substâncias fraudulentas que são encontradas no leite, como soda cáustica, resto de antibiótico e peróxido de hidrogênio, o amido é uma das mais comuns, por possibilitar ao produtor aumentar o volume do leite e, consequentemente, o seu lucro. O nosso principal objetivo era criar uma pastilha efervescente que, quando adicionada ao leite, pudesse indicar a presença de amido, garantindo os direitos do consumidor. Mas como chegamos até aqui? A partir daí, iniciamos testes de eficiência e durabilidade, com pelo menos 5 formulações diferentes, até chegarmos na composição ideal. Depois, juntamente com o marceneiro do colégio, nós produzimos uma prensa manual que ajudou muito na eficiência e na rapidez da produção das nossas pastilhas. Nós realizamos também um teste de estabilidade de curta duração, para descobrir a validade das nossas pastilhas. A gente armazenou parte das nossas pastilhas em temperatura ambiente e outra parte no estufa. Os resultados obtidos mostraram que o prazo de validade da pastilha é de pelo menos 14 dias e o custo é de 37 centavos por pastilha. Utilizamos componentes de baixo custo para tornar mais fácil o acesso do produto para o cidadão brasileiro. Certo, então, muito obrigada. Então, agora os estudantes têm mais 5 minutos para complementar. Pode começar. Boa noite, eu sou a Fabiana. Eu sou a Fernanda. E eu, a Maria Eduarda. Eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa apresentação. Não vou continuar, ok. Acho que é aqui. Mostrando? Ok. Tá carregando. Bom, hoje a gente vai apresentar o projeto Otimização da formulação e dos parâmetros de produção de pastilhas efervescentes para a detecção de fraude no leite por adição de reconstituinte de densidade em laboratório escolar. Bom, o nosso grupo decidiu abordar esse tema que estava bem presente na mídia durante os anos de 2014 e 2015, onde até aqui no estado do Rio Grande do Sul aconteceu a operação Lente Compensado, que ela pegava esses casos de fraude no leite aqui no estado. Então, mas o que é fraude no leite? Define-se como fraude no leite quando é o mesmo a qualquer ação de qualquer substância que é estranha à sua composição original. A fraude no leite, ela pode acontecer desde da extração do leite até os estágios de comercialização, e essa fraude ela pode trazer para o indivíduo desde falência de vitaminas essenciais até queimaduras no esôfago, quando a fraude no leite é, por exemplo, por adição de soda cáustica. Para descobrir mais sobre o assunto, o nosso grupo decidiu visitar o Laboratório de Defesa Agropecuária, Federal de Defesa Agropecuária aqui em Porto Alegre, que ele fiscaliza o leite. E lá a gente descobriu que 70% de todo o leite produzido no Brasil não é fiscalizado, e essa falta de fiscalização acontece mais em áreas rurais, onde os órgãos fiscalizadores não conseguem chegar e fiscalizar com eficiência. No LFDA, a gente também descobriu que a fraude mais cometida no Brasil é por adição de amido, que o produtor de leite usa quando ele adiciona água no leite para aumentar o volume da sua produção, só que isso acaba mudando a densidade original do leite, que é de 1,03 gramas por centímetro cúbico, porque a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Então, para corrigir a densidade, o produtor adiciona água ao leite. Ele adiciona amido, desculpa. Bom, eu vou apresentar para vocês a pastilha que a gente criou no ano passado. Então,
por causa da frequência tão grande com que é encontrado a fraude por adição de amido, nós decidimos criar um dispositivo, uma pastilha efervescente, que o consumidor comum pudesse utilizar na sua casa para verificar se o seu leite tem amido bom e se é seguro beber. Em 2018, a gente conseguiu com sucesso criar uma pastilha efervescente com esse objetivo, mas a gente percebeu que ainda existia muito potencial para aprimoramento dessa pastilha, para que ela se aproximasse ainda mais dos fármacos que são comercializados hoje em dia. E é por isso que nós decidimos continuar essa pesquisa em 2019 e ainda em 2020. Bom, o objetivo geral do nosso grupo era justamente otimizar a formulação e os parâmetros de produção da nossa pastilha, mas os mais específicos eram testar a duração média da pastilha por meio de um estudo de estabilidade, criar uma embalagem selada a vácuo que fosse proteger a pastilha do desenvolver uma peça manual para a produção das nossas pastilhas e aprimorar a formulação das pastilhas. E para chegar lá, a gente começou realizando pesquisa bibliográfica e incrementamos a nossa pesquisa com a visita ao LFDA. E lá no LFDA a gente conheceu um farmacêutico. Então a gente voltou no outro ano, acho que foi a primeira vez em 2018, a segunda vez em 2019. E a gente voltou porque quando a gente percebeu que a nossa pastilha podia ser aprimorada, a gente achou que ele podia nos ajudar. Então a gente teve 5 protótipos até chegar onde a gente, até no nosso protótipo ideal. Que é de basicamente bicarbonato de sódio, talco, iodo, ácido cítrico e glicerina e gelatina incolor. A gente também testou alguns métodos de armazenamento. A gente embala hoje a vácuo em plástico. Também desenvolvemos uma prensa manual com a ajuda do marceneiro do colégio, que acelerou muito o processo de produção e nos ajudou a poupar produto, poupar a massa. E a gente realizou um estudo de estabilidade que durou mais ou menos um mês. E a gente testou 3 vezes por semana. E a gente avaliou nos quesitos massa, pH, tempo de efervescência e a aparência e a consistência. Beleza. E agora eu vou apresentar alguns resultados desse estudo de estabilidade para vocês. Falando um pouco do estudo em condições de estresse a 40 graus, o calor da estufa estimulou bastante a perda de massa das pastilhas, principalmente massa líquida da solução de iodo, o que causava também um aumento significativo no tempo de efervescência, porque sem tanta umidade a pastilha não conseguia se diluir tão facilmente. Enquanto a pastilha com a formulação original de 2018 teve detecção fraca 22 dias depois, a com a formulação aprimorada teve detecção ideal ao longo de todo o estudo. E no estudo em temperatura ambiente, dessa vez as pastilhas perderam bem menos massa por causa da temperatura mais baixa, enquanto a pastilha com formulação original ficou quebradiça e esbranquiçada depois de 25 dias, de novo, a com formulação aprimorada permaneceu ideal ao longo de todo o estudo. E eu queria ressaltar também que o pH se manteve relativamente estável ao longo de todo o estudo, e a gente fez essa medida do pH para nos certificarmos de que não havia interferência de nenhum agente externo, como bactérias, interferindo no nosso resultado. Então, com isso, o nosso grupo conseguiu concluir que a reformulação e o aprimoramento da pastilha foi possível, visto que no ano de 2018 ela tinha uma detecção de 0,05% de concentração de amido no leite, e no ano de 2020 a gente conseguiu aumentar essa detecção por 0,025% de amido no leite. Ela tem uma validade de 30 dias, um custo médio de 37 centavos por pastilha. Ela tem um custo baixo, assim, devido aos produtos de baixo custo que a gente usou para fazer ela. E a gente teve também um aumento de 50% no rendimento devido à nossa prensa, que nos ajudou bastante com economizar recursos e dinheiro na hora de fazer. Muito obrigada, é isso. Obrigada. Certo, muito obrigada. Eu quero pedir desculpa às meninas, porque eu só apresentei o título do trabalho e não apresentei o nome e nem delas, nem da orientadora. Então, vamos passar para os avaliadores agora. Então, vamos começar com o Vinícius. Parabéns pelo trabalho, meninas. Gostei bastante do trabalho. Um problema que a gente teve na sociedade que acabou despertando a ciência em vocês, que era a educação do leite. Isso é algo muito bom. Estão de parabéns. Vejo um potencial muito grande no trabalho de vocês para o nosso estado, para o Rio Grande do Sul, porque a agricultura familiar é muito importante no Rio Grande do Sul.
tem muita produção de leite, principalmente na Serra Gaúcha, então isso vai ajudar não só a combater a fiscalização, a ajudar a combater as fraudes, a fiscalizar, mas também muitas vezes ajudar as famílias, porque a família não sabe se o leite que ela está comercializando é saudável ou não. Então tu tem esse ganho ali também, que eu acho que é muito importante, e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, você deve com vocês daí, tá? Muito bom, gostei bastante. Muito obrigada. Obrigada. Certo, muito obrigada. Patrícia, tu conseguiu ligar teu microfone? Ufa, consegui. Boa noite a todos. Desculpem aí pelo transtorno, mas consegui. Eu estava ouvindo tudo e estava numa agonia que eu não conseguia falar dos meninos lá, mas, assim, só desculpem as meninas, mas também gostei muito do trabalho, concordo com os dois colegas avaliadores com o primeiro trabalho também, mas achei muito bacana a ideia deles. E das meninas também, e assim, discordo do professor aí só um pouquinho, que não é só para o Rio Grande do Sul que esse trabalho tem de grande relevância, para a região Sudeste Sim. também, né? Inclusive Minas Gerais, Rio de Janeiro, para todas as regiões aí que necessitam. A ideia é muito boa, vocês estão de parabéns, apresentaram em tempo recorde, e, assim, espero que vocês continuem com essa pesquisa e estimulando também seus colegas aí a desenvolverem mais investigações desse tipo, né? Vai contribuir bastante com a nossa sociedade. Parabéns. Certo, muito obrigada, Patrícia. Vocês querem falar alguma coisa, meninas? Não, eu só queria agradecer mesmo. A gente fica muito feliz com esse feedback. Certo, então, muito obrigada. Então, por último, vou passar a palavra para a Cristina. Boa noite, vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Primeiramente, eu quero dizer, né, os rapazes que estão presentes nessa sala, que me desculpem, mas que coisa mais linda ver mulher fazendo ciência, né? Muito bom, lugar de mulher é onde ela quiser, né? E principalmente fazendo ciência. Então, parabéns, meninas. Pelo que eu li no projeto e pelo que vocês falaram, vocês estão no 3º ano, estão desenvolvendo esse projeto desde 2018, que significa que fazem desde o 1º ano do ensino médio, né? Então, nossa, uma caminhada, tá? Estão, assim, num processo muito avançado e de excelência para entrar numa graduação, né? E eu já imagino doutoras daqui a um tempo, né? E a orientadora Coruja, parabéns, professora, pelas suas orientandas. E achei, assim, gostei muito do projeto, gostei muito do que li, gostei muito do embasamento teórico. Né? E, assim como eu fiz no apontamento no projeto do Pedro, eu tenho para fazer para vocês, com o objetivo de atingir praticamente a perfeição, tá? Porque eu acho que, como professores, é esse o nosso propósito, para que quando vocês entrem em alguma competição, alguma feira com outros países, vocês, né, cheguem lá matando a pau mesmo. Vocês deem uma olhadinha nas referências, tem algumas referências que não estão, assim, bem dentro vocês referenciam no texto, mas não aparece lá no item referências, ou vocês não botam nas referências, mas aparece no texto, tá? Mas a escrita do projeto de vocês está muito boa, como eu disse, muito bem embasada, e mais uma vez, parabéns, professora, pelas suas orientandas, parabéns, meninas, pelo progresso e pela excelência do projeto de vocês. Certo, então, muito obrigada, meninas, os avaliadores também. Então, vamos passar para o 3º grupo, que é investigação da regulamentação do teor de álcool da gasolina comum nos postos da cidade de Uberlândia. As estudantes são Giovana, Júlia e Maile. Os orientadores são Guilherme e Maísa, de Uberlândia, Minas Gerais. Vou desligar o áudio e a câmera para apresentar o vídeo. O nosso vídeo. Nós somos integrantes do GPIT, da Escola de Aplicação Básica da UFA,
E o título do nosso trabalho é Investigação da Regulamentação do Teor de Álcool na Gasolina Comum nos Postos da cidade de Uberlândia. Eu sou o Guilherme, tenho 28 anos e sou estudante de doutorado pela Universidade de Campinas. Olá, meu nome é Giovana Maria, tenho 16 anos, estudo na Escola Estadual Segismundo Pereira e estou cursando o segundo ano do ensino médio. Olá, meu nome é Júlia Aparecida, eu tenho 18 anos, eu estudo na Escola Estadual Segismundo Pereira e estou cursando o segundo ano do ensino médio. Olá, meu nome é Maíne Vitória, eu tenho 16 anos, estudo na Escola Estadual Messias Pedreiro e curso o segundo ano do ensino médio. Segundo os dados das agências governamentais, o índice de carros circulando pelas ruas tem crescido significativamente ao passar dos anos. Isso nos leva a pensar que o ar que respiramos pode não estar em boas condições, visto que o ar está cada vez mais poluído pelos gases tóxicos que combustíveis como a gasolina comum corriqueiramente eliminam na atmosfera terrestre. Além de nos preocupar com a nossa saúde, é importante visar que o meio ambiente tem sido cada vez mais prejudicado, contribuindo para o aquecimento global e chuvas ácidas. Ao evidenciar a nossa preocupação com o meio ambiente, elaboramos uma pesquisa a fim de considerar o controle de qualidade exercido pela ANP e IBP, primordialmente na gasolina comum, por ser uma fonte muito utilizada pelos brasileiros, e assim informar aos consumidores a qualidade do combustível e em quais postos a qualidade da gasolina está em condições aceitáveis para o uso, visto que a porcentagem estipulada é de 27% de álcool. Ao realizarmos esses testes na gasolina, temos como principal objetivo de avaliar o teor alcoólico de álcool anidro que está contido nas gasolinas, usando os princípios da ANP e IBP e as demais legislações responsáveis pela essa função. Para isso, consideramos os seguintes objetivos. É necessário olhar os locais onde faremos a pesquisa, em quais regiões escolheremos as amostras para o experimento, com a ajuda do Google Maps, que localizam os postos mais próximos nos bairros que estamos analisando essas gasolinas. Caso seja necessário, buscaremos informações para verificar se esses postos de combustíveis estão ou não cumprindo a legislação vigente. Os experimentos foram realizados no Laboratório de Ciência da Escola de Educação Básica da UFO, iniciou-se em 2019 pelos pesquisadores do grupo do GPIT, com acompanhamento da nossa coordenadora. Ao realizarmos este experimento, dividimos a tarefa entre os alunos presentes no laboratório. Destacamos que há na cidade alguns postos que oferecem um combustível mais acessível, porém não sabemos a sua origem. Diante disto, selecionamos amostras dos postos, como por exemplo Milani, BR, Ipiranga e Shell. No quadro ao lado, mostra as bandeiras dos seus respectivos postos, os seus preços e os seus bairros. Essas amostras foram recolhidas de 4 bairros diferentes de Uberlândia, onde estes foram escolhidos de uma forma aleatória. As amostras são compostas por 4 litros de gasolina, sendo 1 litro de cada posto. Para exemplificar, trouxemos 2 experimentos. O primeiro experimento da bandeira do posto Shell, que deu 24%, e o segundo experimento do posto sem bandeira, chamado Milani, que deu 22%. Foram feitos por 12 alunos, incluindo uma integrante do nosso grupo, que realizaram experimentos com todas as amostras coletadas de gasolina. Concluímos que nessa pesquisa, além do levantamento bibliográfico, realizaram experimentos químicos ilustrando o papel da química no controle de qualidade de combustíveis. Verificamos também se esse teor encontrado estaria dentro das especificações. Essa pesquisa foi bastante importante, pois possibilitou que os alunos conhecessem a quantidade de álcool presente na gasolina permitida pelo governo e as suas influências na saúde e no meio ambiente. Sabendo-se que a gasolina com a quantidade ideal de etanol libera menos gás carbônico. Para finalizarmos, agradecemos ao CNPq, juntamente com a ESEBA, por proporcionar esta interação. Agradecemos a todos que fazem parte do GPIT, ao nosso orientador e a nossas colegas de pesquisa. Certo, muito obrigada, meninas. Então, a partir de agora, vocês têm 5 minutos para complementar mais alguma coisa, se vocês quiserem. Ok. Boa noite a todos, primeiramente. Vamos dar continuidade ao nosso vídeo, acrescentando algumas coisas que achamos que são importantes. Uma coisa que eu quero ressaltar no que apareceu no nosso vídeo é o nosso objetivo, que ele consiste em avaliar a
quantidade de álcool anidro que está presente nas amostras de gasolinas que recolhemos, e diante dessas amostras fizemos os experimentos e observamos que nesses experimentos, o teor de álcool anidro, ele está abaixo do 27% exigido pela legislação. Neste caso, é importante falar que a gasolina, se a gasolina tem baixo teor de álcool, não suportam grandes compressões. Ou seja, se você utilizar esse tipo de gasolina em um motor de alta compressão, pode provocar um constante aumento de temperatura que pode danificar as peças do seu motor. Diante disso, seria importante se os consumidores de combustíveis tivessem interesse de saber a procedência do material que está sendo colocado em seus veículos. Igual ela falou, os combustíveis adulterados, eles podem afetar os motores dos carros e também pode causar danos ao meio ambiente. E também, de acordo com a regulamentação, qualquer pessoa tem o direito de pedir a medição da qualidade da gasolina, para saber se a gasolina que eles estão consumindo estão em boas condições. No vídeo que mostramos, apresentamos um slide que falamos sobre os experimentos e os seus resultados. Refizemos 2 experimentos, um falando sobre o posto Shell com bandeira e o outro posto Milani sem bandeira. Eu acho muito importante a gente falar a diferença entre o posto com bandeira e sem bandeira, porque muita gente acha que a diferença está na qualidade, que o com bandeira tem mais qualidade do que o sem bandeira. Mas, na verdade, isso não é verdade, isso depende muito da preferência do consumidor. Então, basicamente, a diferença entre eles está na distribuidora dos combustíveis. Por exemplo, com bandeira, eles pegam as distribuidoras, eles assinam um contrato com as distribuidoras e podem utilizar todos os recursos das distribuidoras, somente com aquela distribuidora. O sem bandeira, ele tem a livre e espontânea vontade, ele pode ser livre para fazer o seu próprio funcionamento, o seu próprio financiamento, como e quando ele quiser. E qualquer distribuidora, ele pode também estar pegando qualquer distribuidora que ele quiser também. Durante a nossa pesquisa, alguns questionamentos foram fundamentais para desenvolver a mesma. Um desses questionamentos foi por que se mistura o álcool na gasolina. Diante dessa pergunta, encontramos 2 razões de colocar álcool anidro à gasolina. A primeira razão é que o etanol, ele aumenta o índice de octanagem da gasolina. Significa que a gasolina passa a resistir maiores compressões. E a segunda razão, que também é bastante importante, é que a gasolina, com uma quantidade certa de etanol, ela libera menos monóxido de carbono para o meio ambiente. Como muitos sabem, alguns sabem, alguns não sabem, a maioria dos combustíveis é feito do petróleo e da cana-de-açúcar. Entretanto, existe um combustível que não é feito de nenhum dos dois e pouca gente conhece. Eu mesma não conhecia até fazer esse trabalho, que é o gás natural, que ele pode ser encontrado no subsolo terrestre, no subsolo marítimo e em rochas porosas. Ele é considerado uma das fontes mais limpas existentes para se usar como combustível. Entretanto, existem algumas advertências para ser usado. Por exemplo, em algumas localidades não possuem a venda do mesmo, como combustível fácil de encontrar. E a segunda advertência é que carros que possuem essa funcionalidade para usar esse tipo de combustível naturalmente são mais caros e mais difíceis de encontrar. Ou seja, pessoas que têm uma baixa renda não conseguiriam ter acesso a esse tipo de carro e até mesmo o combustível para abastecer o carro. Bom, é só isso. Obrigada pela atenção. Estamos abertos a perguntas. Certo, eu agradeço as meninas. Então, vamos passar aos avaliadores. Podemos começar pela Patrícia. Boa noite, meninas. Parabéns pela pesquisa de vocês. Mas, assim, eu gostaria que a Giovana explicasse um pouquinho melhor, e a companheira que falou a respeito das bandeiras, né? Agora, na apresentação de vocês. Isso, para mim, não ficou muito claro, porque eu sou uma consumidora e eu procuro dar preferência para um posto de gasolina com bandeira, porque acredito que a confiabilidade é maior, como vocês falaram aí. Então, assim, eu não concordei muito com essa fala, eu gostaria até que vocês reforçassem melhor um pouquinho.
Em relação ao trabalho de vocês, é uma pesquisa muito importante. Ela, apesar de não ser tão nova, isso a gente já vê vários, né, trabalhos apresentados sobre isso, mas ainda encontramos gasolina, o combustível adulterado. E então eu gostaria de saber qual é a proposta do trabalho de vocês, porque vocês falaram, é importante o consumidor saber. Nós sabemos, nós consumidores sabemos disso. Mas qual é a proposta do trabalho de vocês, uma vez que essa pesquisa ela não é tão nova? Qual é a inovação que vocês trazem para a pesquisa de vocês? Pode falar primeiro, gente, depois eu falo. Respondendo a sua pergunta, é porque eu dou um pouquinho nervosa e eu acho que não ficou um pouco claro. É porque, tipo assim, muitas pessoas, elas acham que a qualidade é melhor. E tem essa, sim, que a qualidade é melhor que a outra. Mas não é só isso. Também a diferença entre elas, além da qualidade, é das suas distribuidoras. Como eu falei, que com bandeira, todos os postos com bandeira, eles têm uma distribuidora, eles escolhem uma distribuidora fixa, entendeu? E aí, o posto sem bandeira, ele pode tanto fechar contrato com uma distribuidora, pode também tanto fazer, por exemplo, seu funcionamento, eles podem tanto pedir o seu funcionamento, também seu fornecimento, no caso, e também eles podem criar a sua própria marca, ou seja, não depende só de uma distribuidora. Sim, ou seja, a qualidade pode variar entre algumas vezes que você for comprar. Por exemplo, a minha mãe já falou muitas vezes, eu abasteci naquele posto e não gostei da qualidade, o carro não rendeu, e etc. Mas eu abasteci depois de um mês ou mais de um mês, e a qualidade estava boa, o carro rendeu, rodou bem, e não foi por conta de que o posto é ruim e porque ele é sem bandeira que ele é ruim. Foi porque a qualidade que eles usam, a qualidade que eles usam pode variar porque eles assinam com várias distribuidoras diferentes. E referente à sua outra pergunta, qual seria o nosso objetivo? Seria levar informação para as pessoas. Quando eu apresentei algumas vezes, em 2019, eu apresentei na Febrace, e eu apresentei para crianças, eu apresentei para várias pessoas que não sabiam sobre o direito delas, de chegar num posto e falar, eu quero medir o controle de qualidade, para eu saber se essa gasolina tá boa para eu pôr no meu carro, que nem você. Você falou assim, eu sou uma consumidora, e como que eu vou saber se eu posso abastecer ou não? Eu confio mais num posto que tem bandeira. Sim, você tá certa, porque você é um estilo que você escolhe seguir. Então, quando a gente apresentava, a gente informava para as pessoas o direito delas, a porcentagem que tinha que ser seguida e que ela podia chegar lá para pedir o controle de qualidade. É esse o nosso objetivo. E investigar, né, a quantidade de álcool presente nas gasolinas dos postos. Sim. Eu gostaria também de, assim, sugerir que vocês falaram que fizeram um levantamento bibliográfico, mas eu observei 3 referências apenas no trabalho de vocês. Então, sugeri que vocês continuassem a pesquisa. Realmente, a informação, né, é muito importante, e essa é uma prática que perpassa anos e anos e continua. Então, devemos continuar, sim, insistindo nisso, tá? Muito obrigada. De nada. Certo, então, muito obrigada. Vamos passar para a Cristine agora, então. Oi, meninas, me ouvem? Oi, sim. Primeiramente, como eu fiz com o grupo anterior, tá? Os meninos que me desculpem, tá? Mas parabéns, meninas, tá? Pelo trabalho, pelo projeto, pela pesquisa. Eu tenho algumas pontuações a fazer que são semelhantes à colega que fez a avaliação agora há pouco, tá? Principalmente com relação às referências também, percebi o mesmo que ela. E eu, como graduada em Química, posso dizer para vocês que tem, assim, vastíssimo material falando sobre o assunto de vocês. Uhum. E um dos itens que a gente avalia no trabalho de vocês é a relevância social. E, no meu entender, o trabalho de vocês tem altíssima relevância social. Então, eu penso que vocês podem aprofundar um pouco mais o trabalho de vocês nesse aspecto, do aporte teórico dele. E, consequentemente, das referências, tá? E eu agora entendi melhor também a questão que tu colocasse, que fizesse algumas falas para crianças, e as crianças, claro, elas não têm o entendimento que nós adultos temos, né?
e é importante, então, que se crie desde, sim, do princípio, essa consciência, esse senso de entender, de ver, de saber seus direitos. Então, isso foi bastante esclarecedor quando tu colocasse isso. E eu acredito que é isso, assim, de apontamentos talvez um pouquinho diferentes que eu tenho para fazer da colega. No geral, meus apontamentos eram muito parecidos com os dela, tá? Mas, novamente, reforçando, parabéns pela coragem de estar apresentando o trabalho. Eu sei como é difícil a gente apresentar. É normal ficar nervosa, isso faz parte, nós também ficamos, né? Eu sou professora mestre, sou doutoranda, e muitas vezes, quando eu tenho que apresentar para pessoas que têm o mesmo nível de conhecimento que o meu ou mais, eu também fico nervosa. Então, é normal, fica tranquila. O trabalho de vocês está muito bom, só precisa ser um pouquinho mais aprofundado, tá? E vocês têm condições para tal, tá bom, meninas? Privilégio avaliar vocês. Muito obrigada. Obrigada. Certo, muito obrigada. Então, vamos passar para o Vinícius agora. Então tá, para começar, meus parabéns pelo trabalho. Algumas questões eu tinha anotado aqui, as duas avaliadoras que falaram antes de mim já pontuaram essas questões, então não vou ser repetitivo com vocês, mas eu vou abordar mais algumas questões que vão ajudar vocês. Em relação às referências, utilizem o Google Acadêmico, vai ajudar vocês aí a filtrar as pesquisas de vocês, principalmente vocês que são jovens, que estão começando. Sei que vocês têm uma orientação próxima, mas usem o Google Acadêmico também para fazer algumas pesquisas. Isso vai ajudar a ambientar vocês com a parte da academia, da ciência. Além do ganho social, que foi colocado pela avaliadora que me antecedeu, eu colocaria as duas questões importantes: o ganho ambiental e o ganho econômico. O Brasil é um país que foi pensado para o transporte rodoviário, e vocês estão trabalhando com combustível, com a gasolina. Então, essa é uma questão extremamente importante. Mesmo que tenha sido feito muitos trabalhos, é mais um trabalho que está aí agregando e vai contribuir para isso no país. Questão da bandeira dos postos de combustíveis, isso eu não sabia. A questão da qualidade também, isso para mim é algo novo. Fiquei muito feliz de ouvir isso, da questão do direito de saber da qualidade do combustível que tem nos postos, e isso é um ganho que o trabalho de vocês está colocando. E dou uma dica para vocês: vocês já fizeram isso com crianças, mas procurem apresentar esses trabalhos para os pequenos na escola. Eu trabalho na educação básica. A ciência fascina as crianças na educação básica, e eles são extremamente curiosos e interessados. É isso que eu tenho que passar para vocês, e meus parabéns. Posso fazer um comentário em relação a esse seu último? Quando eu apresentei, eu sempre gostei muito de crianças. E quando eu fui apresentar, eu não sabia que eu ia ter um público jovem. Então, durante a minha apresentação, eu via as crianças indo na minha banca e elas queriam saber, porque tinha algumas coisas diferentes que elas nunca tinham visto, tipo de laboratório de ciências. Então, elas tinham interesse de pôr a mão, de querer ver o que eu ia fazer com aquilo e de explicar, mas como eu ia explicar? Então, eu explicava de uma maneira que elas conseguissem entender. Tipo, meu pai gosta de abastecer em tal posto, mas eu não sei para que serve a gasolina no carro do papai. Então, eu falava assim, é tipo a comidinha do carro, e essa comidinha tem que estar saudável, tem que estar boa, é que nem quando a gente come uma comida estragada, faz mal pra gente, pro carro também faz. Então, era isso que era o tema que eu tentava levar para eles, para eu tentar adaptar de uma maneira legal para que eles conseguissem entender. Perfeito, meus parabéns. Obrigada. Certo, então, muito obrigada. Encerramos a terceira apresentação. A gente vai fazer um intervalo de 10 minutos ali. Eu só vou pedir para vocês não saírem das salas, para a gente não ter problema na hora de... daqui a 10 minutos, na hora de voltar. Então, eu vou pedir que permaneçam nas salas e daqui a 10 minutos a gente volta. Beleza? Muito obrigada. Beleza.
Bom, voltando. Então, vamos passar para a quarta apresentação da noite. Aperfeiçoamento de foguetes artesanais, análise de variáveis. O estudante é o Ítalo Gomes, o orientador é Enilson e o Henrique, de Ituiutaba, Minas Gerais. Então, vou desligar minha câmera para apresentar o vídeo. Bem com vocês? Meu nome é Ítalo Gomes, eu sou de Ituiutaba, Minas Gerais, e estudo no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Ituiutaba, e hoje vim apresentar a pesquisa Aperfeiçoamento de Foguetes Artesanais, Análise de Variáveis. Fiz essa pesquisa sob orientação do professor Enilson Araújo da Silva e coorientação do professor Henrique de Araújo Sobreira. A importância e a relevância do trabalho se dá a partir do momento que as teorias de classe são questionadas e os foguetes surgem como um complemento à teoria sobre os experimentos, onde fará sobremaneira uma integração entre as matérias física, química e matemática. Além disso, busca-se hoje, por parte de instituições governamentais e não governamentais, a conquista definitiva do espaço, em que eles necessitam desde cedo integrar alunos em atividades de astronomia e astronáutica. Objetivou-se com um trabalho o incentivo à pesquisa e à ciência para buscar foguetes artesanais ideais, partindo de uma concepção entre variação de propelente, coifa e aletas para a integração e melhoria dos ensinos. Foi utilizado na pesquisa base de lançamento feita por canos de PVC e canos de ferro para suportar a pressão dos reagentes. Foi utilizado também diversos tipos e formatos de foguetes, feitos de garrafa PET e potes de sorvete. O foguete é constituído por coifa, corpo e aletas. A coifa serve para proteger o corpo do foguete e diminuir o atrito com o ar. O corpo serve sobremaneira para carregar a carga transportada e as aletas servem para dar estabilidade ao voo. Para os lançamentos, foi utilizado o foguete, já apresentado, e os reagentes. Os reagentes são o bicarbonato de sódio e o vinagre, conhecido também como ácido acético, em 4%, em que forma o acetato de sódio, a água e o CO2, que é o que mais importa, que é o que vai gerar pressão a nós. Após a busca pela variação de propelentes, nós, na primeira variação de vinagre, obtivemos um resultado melhor em 207 metros, foi com 1.200 ml de vinagre reagido com 120 gramas de bicarbonato de sódio, uma proporção de aproximadamente 100:10. Na variação de bicarbonato, encontrou-se o melhor resultado de 215 metros, um foguete onde reagia-se com 1.200 ml de vinagre mais 160 gramas de bicarbonato, uma proporção de aproximadamente 100 ml de vinagre para 13 gramas de bicarbonato de sódio. Após encontrarmos o melhor resultado de propelentes, foi testado a carga útil dos foguetes, onde fez-se a primeira variação de aletas em protótipo 1, protótipo 2, protótipo 3 e protótipo 4, onde o melhor protótipo, ficando simultaneamente parecido com o protótipo 4, foi o protótipo 3 com 200 metros de distância. Após isso, no desempenho do foguete na variação de coifas,
foi utilizado diferentes protótipos de coifas, entre cônico, ogiva e parabólico, curto e comprido, onde encontrou-se com o melhor resultado o modelo ogiva comprido, onde distancia-se mais o centro de massa e o centro de pressão. Com isso, encontrou-se um foguete ideal para complemento ao ensino teórico, onde tem-se uma coifa em modelo ogiva comprida, com melhor resultado, aletas no formato triângulo-retângulo pouco arredondada e propelentes na proporção 100 ml de vinagre para 13 gramas de bicarbonato para uma melhor reação e geração de CO2. Com isso, agora, surge este como ponto de partida para a busca de novos implementos para os foguetes, aperfeiçoamentos em outros formatos e jeitos. Gostaria de agradecer a FEBIC pela oportunidade de apresentação hoje. Gostaria de agradecer ao Instituto Federal pelo apoio a essa pesquisa. Gostaria de agradecer também aos professores que me apoiaram neste e também a você que está assistindo agora. Obrigado. Certo, então, agradeço ao Ítalo pela apresentação e agora tem 5 minutos para complementar, se você quiser. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Como eu citei ali, esse trabalho vai buscar ajudar os estudantes a desenvolver um aprendizado a partir das ações experimentais que instigam a atenção, a observação e a criação. Para que o trabalho cumpra assim o seu papel, o que a gente vai fazer? A gente vai elaborar um artigo final que vai ser publicado em uma revista. Vamos fazer também um manual explicativo em que nós vamos disponibilizar às escolas e a qualquer pessoa que tenha interesse em adquirir. Totalmente gratuito, claro, e que vai ensinar como construir esses artefatos. Ia ser também feito um curso, mas devido à pandemia, esse não vai ser realizado. Era isso que eu gostaria de complementar apenas. Muito obrigado. O seu áudio está desativado. Peço perdão, de novo. Muito obrigada, Ítalo, pela apresentação. Vamos passar a palavra agora, então, para os orientadores, para os avaliadores, desculpa. Podemos começar com a Cristine. Podemos, sim. Me ouve bem? Ítalo também? Concordo contigo, pote de sorvete não é lugar para colocar feijão. Parabéns, Ítalo, pelo teu trabalho, pelo teu projeto, tá? Eu tenho algumas coisas a pontuar, a mesma coisa dos trabalhos anteriores, dá uma olhadinha nas referências junto ao teu orientador e ao teu co-orientador, tá? Existem algumas referências que tu coloca ao final do teu trabalho que não estão no corpo do mesmo, tá? E eu acho que tem condições de aprimorar para ficar, já que o teu objetivo é fazer um material depois para ser disponibilizado, para outras pessoas lerem, terem acesso, terem fazer os foguetes. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado e isso vai contribuir para as pessoas que não têm tanto conhecimento, né, não terem dificuldades, tá? E me diz uma coisa, qual foi, assim, o que te motivou a pesquisar, a fazer esse projeto? Qual foi a tua motivação? Bom, ano passado, quando eu fui aprender essas matérias, a gente teve a experiência com a Mobfog. E eu participei da Mobfog, inclusive ganhei lá na minha escola, viajei para o Rio de Janeiro para a jornada de foguetes, e aquilo eu observei que com esses experimentos, eu tinha um melhor aprendizado, eu mesmo. Então eu pensei, como que eu posso ajudar outras pessoas? Então, essa pesquisa surgiu a partir dessa concepção, em que a gente vai tentar ajudar os outros, da mesma forma que me ajudou. Muito bem, gostei da tua argumentação, muito bom.
Parabéns, obrigado. Ítalo. Parabéns novamente ao teu orientador, ao teu co-orientador. Eu passo a palavra para os meus colegas agora. Muito obrigado. Nada. Certo, muito obrigada. Então, vamos passar a palavra para o Vinícius. Então tá, vamos lá, aos foguetes. Muito bom esse teu trabalho, gostei, achei ele bem interessante. Tu tinha te preparado para trabalhar com o curso, acabou não conseguindo fazer, mas vamos fazer esses cursos aí nessas escolas, não só curso, tu pode fazer oficina também. É muito mais fácil aprender a partir de experiências práticas, empíricas, para conseguir desenvolver, principalmente nas disciplinas que a gente for ver na escola, chamado componente curricular, por causa da BNCC, física, matemática, química, com experiências práticas, isso fica muito mais fácil, interessante e desperta curiosidade para se estudar e para manter o interesse nos estudos. Gostei dessa parte aí. Outra questão que você colocou, e eu anotei, onde é que está aqui, a professora também já chegou a abordar a respeito do teu trabalho. Eu vou te parabenizar pelos gráficos que tu fez no trabalho, achei eles muito bons, muito bem feitos. E publicação. Acho que a publicação, tu tem que deixar lá para o último estágio, sabe? Tu já tem esse viés, tu já abordou a questão da publicação. Isso é muito bom, tu já está vislumbrando algo lá no futuro. Mas primeiro procura colocar isso prático dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, fazer esses cursos que infelizmente tu não conseguiu fazer agora com a pandemia, ou oficinas, que isso vai ser muito gratificante para ti e tu vai ver o impacto que isso vai causar nas pessoas que vão estar lá, os alunos, as crianças, os adolescentes, na aprendizagem, no interesse deles, principalmente pela ciência. Essas experiências mexem muito com o imaginário de crianças e adolescentes e desperta eles para a escola e para a aula. Meus parabéns pelo teu trabalho, de favor. Muito obrigado pelos comentários. São muito válidos e nós vamos com certeza acatar. Obrigado. Certo, muito obrigada. Então, por último, a Patrícia. Boa noite, Ítalo. Concordo com os colegas que me antecederam agora. Seu trabalho está muito bem detalhado, está muito bem escrito. Gostei muito de todas as variáveis que você colocou aí. E a pergunta da colega anterior também era a minha pergunta, né? O que te levou? E você já respondeu com maestria. E, assim, foi um trabalho muito gostoso de ler e melhor ainda de ter visto a sua apresentação. E, com certeza, o professor Canali vai ficar muito feliz de ver desdobramentos da Mobfog e da OBA com um trabalho tão bem escrito por você. Parabéns ao seu orientador, seu co-orientador também, e eu fico na torcida aqui para que você dê continuidade, sim. Parabéns. Muito obrigado mais uma vez a você, Patrícia, e a todos os avaliadores. Certo, muito obrigada, então. Vamos passar para a próxima apresentação. Energia sustentável proveniente do enxofre. A estudante é a Júlia e os orientadores são Gilberto e Michael, de Duques de Caxias, Rio de Janeiro. Vou desligar minha câmera para apresentar o vídeo. Eu sou do Colégio Matriz de Educação do Rio de Janeiro e sob orientação de Gilberto Tavares e Michael Douglas, eu desenvolvi um projeto de energia sustentável proveniente do enxofre. Enxofre esse que é liberado nas termoelétricas em forma de oxiácidos gasosos. Bom, mas como é que se chegou a querer pesquisar isso? Primeiro foi necessário analisar todo o globo terrestre e ver os problemas que estavam se enfrentando, chegando então na poluição, que é um grande problema que nós enfrentamos atualmente. Bom, a poluição não afeta somente o nosso país, como também todo o planeta. Ela não afeta também somente a natureza, também como afeta a nós, causando diversos danos à saúde e vendo todos esses malefícios que a gente vê, como o aumento do efeito estufa, acidificação de oceanos e extinção de diversas espécies. Atrelado a isso, também há a busca constante por novas matrizes energéticas, visto que as atuais são muito poluentes, como, por exemplo, as termoelétricas mesmo. Então, se chegou na hipótese de que se seria possível gerar energia através dos gases poluentes,
tentando ajudar o planeta e a produção de energia. Para isso foram necessários diversos cálculos e alguns experimentos, tendo o objetivo de observar a transformação do enxofre sólido em oxiácido, onde se utilizou enxofre sólido, um recipiente que pudesse ser vedado, água e extrato de repolho roxo, que serve como indicador ácido base. O segundo era uma escala de pH, onde se queria observar onde na escala ficaria o ácido sulfúrico, em comparação com as outras substâncias, onde se utilizou alguns recipientes, água, extrato de repolho roxo, ácido cítrico, ácido acético, ácido sulfúrico, hidróxido de potássio e bicarbonato de sódio. O terceiro experimento foi um teste de liberação de hidrogênio gasoso, onde se queria observar a formação desse gás através de reações de ionização e uma reação de oxidação entre zinco e íons H+. Para isso, se utilizou SO3, que é o trióxido de enxofre, um gancho galvanizado, que é um parafuso de metal envolto por zinco, um recipiente, água e um multímetro. Com isso, e através dos cálculos realizados, foi possível comprovar que é realmente possível gerar energia através dos gases poluentes. Com isso, então, passamos para a próxima fase. Meu nome é Júlia, eu sou do colégio. Através de reações de ionização e uma reação de oxidação entre zinco e íons H+. Para isso, se utilizou SO3, que é o trióxido de enxofre, um gancho galvanizado, que é um parafuso de metal envolto por zinco, um recipiente, água e um multímetro. Com isso, e através dos cálculos realizados, foi possível comprovar que é realmente possível gerar energia através dos gases poluentes. Com isso, então, passamos para a próxima fase. Para a próxima fase, que é de implementação, onde a primeira etapa é a de captação, onde os gases que saem da termoelétrica são captados, passando então para o estado líquido e depois retornando ao gasoso, onde os gases de carbono e enxofre passam para a próxima etapa, enquanto os restantes, no caso os inertes de nitrogênio, podem ser decompostos, sendo utilizados para fertilizantes e ainda liberando oxigênio no processo. Na terceira etapa, há dois eletrodos, um de zinco e um de cobre. Os íons H+ vão reagir com o de zinco, fazendo com que haja uma migração de elétrons, o que vai ocasionar na geração de uma corrente elétrica. Os cátions de zinco vão então começar a se acumular no local, e aí vão entrar os compostos de carbono, formando um composto insolúvel em água, que vai poder então ser retirado. A segunda etapa é onde ocorre a liberação de íons H+. Isso ocorre através de uma reação de hidratação, onde há a formação de ácidos, seguido por uma reação de ionização, onde eles perdem íons H+. Os compostos restantes, no caso de enxofre, passariam a se acumular no local, podendo vir a retardar o processo. Para isso, são então adicionados cátions de bário, formando um composto insolúvel em água. Durante a passagem para a próxima etapa, há dois canos ligados a um filtro, onde os compostos de carbono e os íons H+ passam e o de bário e enxofre fica retido. Eles podem ser utilizados, por exemplo, para fins medicinais. Nessa etapa, há a geração de gás hidrogênio, que apesar de ser utilizado como combustível, é muito inflamável. Logo, o mesmo seria posto em cilindros e direcionados para outros fins. Essa etapa configura uma bateria que está em série com outra estrutura, tendo uma corrente elétrica de 1,52 volts, calculados através do zinco, e uma carga em coulombs que convertido para capacidade gera 88 ampere-hora, que são calculados através da concentração de íons H+.
Levar em conta que obtivemos esses resultados sem considerar os íons H+ liberados pelos compostos de carbono e com somente 1 kg de carvão, o que mostra um grande potencial energético, além de ser uma fonte que visa utilizar tudo que é gerado durante o processo. A gente observa que isso não ajuda somente a saúde do planeta e a nossa, como também gera uma energia limpa e que ainda reduz os danos causados por outra fonte de energia. E ainda o fato de que há buscas para melhorá-la ainda mais. Obrigada pela atenção. Certo, então, muito obrigada, Júlia. Então, vamos passar agora para as tuas considerações finais, se tu quiser acrescentar mais alguma coisa, você tem 5 minutos. Primeiro, eu queria pedir desculpa porque teve um vídeo que ficou invertido. A segunda etapa ficou invertida com a terceira. Então, acredito que tenha dado uma confusão. Depois da captação, no caso, viria a etapa, que é a segunda etapa. Os gases iriam hidratar, formando os ácidos. Depois, eles iriam ionizar, liberando os íons H+. E na terceira etapa, é onde há os dois eletrodos, fazendo com que haja a formação de uma migração de elétrons através da oxirredução. Bom, o projeto ainda está em desenvolvimento, mas o que obteve até agora foi algo muito bom. Os próximos passos que eu queria poder fazer seria transformar, como foi somente 1 kg de carvão, foi considerado aí, eu queria transformar isso para tonelada, que é o que é utilizado nas termoelétricas diariamente. São utilizadas diversas toneladas. E também o que foi gerado com esse 1 kg, sem considerar os compostos de carbono, os íons H+ liberados, tem capacidade, por exemplo, para alimentar o circuito de uma casa. Então, é algo que é realmente muito bom. Também tem o caso do nitrogênio. Ele também é liberado durante o processo, porém, sem seus inertes. Porém, por se tratar de um composto que não iria bem nesse processo, teria que ver um circuito totalmente diferente para ele. Então, novas pesquisas, novos experimentos, que também é um objetivo mais para frente. Então, também o cálculo da concentração dos íons H+ do carbono é algo que eu tenho em mente de fazer agora e é isso. Acredito que seja isso. Certo, então, muito obrigada. Vamos passar para as considerações da banca. Eu vou começar com o Vinícius. Olá, então vamos lá. Pelo que você falou e pelo vídeo, foi somente um trabalho pela FEBIC. Você é uma menina que já iniciou na ciência, acabou de falar que está pensando em estudos futuros, em continuidade, isso é muito bom, meus parabéns. Criar um projeto, um trabalho, onde tu olhou ao teu lado, para o mundo, e a gente pensar como que a gente vai deixar o mundo para as próximas gerações que vêm depois da gente, o impacto que isso causa nas nossas ações do dia a dia, eu achei isso excelente. Isso está muito bom. Foco da sustentabilidade, da tecnologia, energia limpa, algo muito presente na nossa sociedade atual e muitas vezes também sendo contestado por algumas pessoas e por alguns líderes de países também. Isso também eu achei algo muito interessante no teu trabalho. Agora eu gostaria também de fazer um comentário, em relação à parte escrita do teu trabalho, tá? Muitas vezes a questão das referências, a gente pode pecar das formas, tá? Quando a gente não tem grandes referenciais, não está bem usado, mas também o excesso de referências às vezes é prejudicial, tá? Eu gostaria que tu desse uma olhada nas tuas referências, tua lista de referências é bem extensa, bem grande, e o teu resumo tem que ser um resumo 250, 300 palavras, tem que ser algo bem conciso. O teu resumo bem extenso, um pouquinho grande, mas vai desenvolvendo, vai te aprimorando, tá? Deixa eu ver mais aqui. Sim, aqui. Aí. É isso. Isso que eu deixo para ti. E meus parabéns. Tá? Obrigada. Mais uma moça na ciência. Esse relatório sucinto, ele é cerca de 1/4 do relatório original. Então, é algo que teve uma dificuldade bem grande aí na hora de reduzir. E também o resumo, como eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade na área tecnológica, eu confundi palavras com caracteres. Eu corrigi o resumo e enviei para o Jean, no caso.
porque eu confundi realmente, foi um negócio que ficou bem complicado. Tá, mas tudo bem, isso a gente vai aprendendo com o tempo, tá? Certo, então, muito obrigada. Eu vou passar a palavra, então, para a Patrícia. Opa, consigo. Olá. Oi, estamos ouvindo. Então, Júlia, nossa, que alegria que eu fiquei de ver a sua apresentação. A gente, como mulher, igual a professora Cristine comentou, ficamos muito satisfeitos de vermos que temos excelentes pesquisadoras aí pela frente. E fiquei muito mais feliz ainda de ouvir que você pretende continuar com essa pesquisa que é de extrema importância e necessidade para o nosso planeta. Então, eu só tenho que dizer a você, continue firme, você está com uma pesquisa muito boa, tá? O processo é assim mesmo, você está aprendendo com a prática, mas já gostei muito do seu trabalho, parabéns. E eu só tenho que te dizer gratidão por você ter essa vontade de levar essa pesquisa adiante. Obrigada. Muito obrigada, de verdade. Certo, muito obrigada, então. Para encerrar, então, Cristine. Tudo bem, Júlia? Me ouve bem? Sim, estamos ouvindo. Sim? Então, assim, a gente, na posição de terceiro avaliador, às vezes é complicado, né? Porque os dois avaliadores que nos antecedem dizem tudo aquilo que a gente pretende dizer. Mas que bom que há também um consenso entre nós três, né? Eu concordo com os apontamentos feitos pelos professores, a Patrícia e o professor Vinícius. Eu também vi a questão das referências no teu trabalho, eu acho que usaste demais, assim, mas isso é uma coisa que tu vais aprender com a experiência. A gente não nasce sabendo isso, todos nós cometemos esses erros nas nossas formações, e eu digo, não são bem erros, vamos dizer assim, aprendizados, tá? Para não ficar uma palavra muito forte, erro. E a questão do resumo, também concordo com o professor, mas é também uma coisa que tu vais aprender com o tempo, e uma dica que tu tens que levar toda vez que tu for escrever um trabalho. O resumo é o que cativa o leitor. Então, é ali que tu pega a pessoa que está lendo o teu trabalho para que ela tenha vontade de continuar lendo, tá? Mas a gente teve um prazer muito grande em ler o teu trabalho, eu falo por mim e acredito estendo isso aos meus dois colegas, porque o nosso propósito é justamente contribuir para que vocês se desenvolvam e aprimorem e cada vez melhorem mais. E tu tens, assim, um assunto com um vasto referencial e uma relevância social e de sustentabilidade muito grande no teu trabalho. Então, tu tem tudo para, nesse teu propósito de continuar com essa pesquisa, chegar a um nível muito bom, de excelência no teu trabalho. Então, persiste, porque tu vais conseguir, com certeza. E cada vez mais, com mais experiência, com mais estudo, com mais aprofundamento, é que tu vai melhorando isso, tá? Então, pode ficar tranquila que todos os apontamentos que o professor fez, que eu estou te fazendo, eles só vão melhorando com a leitura, com o aprofundamento, com a escrita e a reescrita, e muitas vezes a gente escreve 1000 vezes a mesma coisa e a gente, na 1000ª vez, a gente vê, pô, mas podia ter escrito melhor ainda. Então, isso é com o tempo, tá? Parabéns para ti e parabéns para os teus professores orientadores. Muito obrigada. É porque é realmente uma dificuldade, assim, essa parte tecnológica. Então, é problema de, às vezes, o texto resetar desde o início, ficar refazendo, confundir, às vezes, as coisas. É algo que realmente tem muita dificuldade. Eu estou tentando lidar melhor com isso agora, mas, às vezes, ainda tem muita coisa que acaba deixando passar. Muito obrigada. Certo, agradeço a Júlia e aos avaliadores. Vamos passar para a última apresentação da noite. Efeitos das queimadas florestais sobre a qualidade da água na bacia do Alto e Médio Rio São Francisco. A estudante é a Caroline Luiza, o orientador é o Marco Alésio, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Pode ligar minha câmera.
Olá, meu nome é Caroline Menda. Eu sou estudante do Técnico em Química na Fundação Liberato, que fica no município de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Em parceria com a Universidade Fevale, que também fica em Novo Hamburgo, eu estou desenvolvendo um projeto que estuda a influência das queimadas nos parâmetros físico-químicos da água da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, que é um dos maiores e mais importantes rios do Brasil. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto para vocês. O tema do projeto é Efeitos das queimadas florestais sobre a qualidade da água na bacia do Alto e Médio Rio São Francisco. A prática de atar fogo a uma plantação para a abertura de novas terras agricultáveis ainda é muito utilizada na agricultura brasileira. Entretanto, tem diversos estudos que apontam os malefícios dessa técnica para a fauna e flora, para as propriedades físico-químicas do solo e para os recursos hídricos. Mesmo com essas evidências, percebe-se que as queimadas estão cada vez mais presentes nos diversos biomas brasileiros, como pode-se notar recentemente pelas extensas queimadas no Pantanal e na Amazônia, evidenciando um gravíssimo problema ambiental e um empecilho para um futuro sustentável e para a conservação do meio ambiente. Apesar de ser uma área muito estudada no exterior, são poucos estudos que investigam a influência das queimadas na qualidade hídrica das bacias brasileiras. Diante da crescente escassez de água mundial, o cuidado desse bem nunca foi tão necessário, já que tanto os aspectos qualitativos quanto os quantitativos são de suprema importância para o abastecimento da população. No lado esquerdo da tela, tem uma foto aérea de um trecho da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Com isso, o monitoramento de dados e a apresentação de estudos se mostra uma forma eficaz para evidenciar essa problemática, já que o monitoramento já é feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Além disso, a partir de dados monitorados, os resultados podem apontar as melhores ações a serem tomadas pelos gestores públicos frente ao desenvolvimento sustentável. Logo, o objetivo do trabalho é investigar a relação entre a incidência de focos de incêndio e a variação dos parâmetros físico-químicos da água superficial nas subbacias Alto e Médio São Francisco, a partir de dados obtidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pela Agência Nacional de Águas. Para isso, foram selecionados dados de estações fluviométricas e pluviométricas da ANA e pontos de incêndio observados pelo INPE. As estações fluviométricas analisam a qualidade da água. Essa análise é feita periodicamente e as datas e dados constituem a base para os demais. Já as estações pluviométricas quantificam a incidência de precipitação, ou seja, o volume diário de chuvas. Foram selecionados volumes de 3 e 7 dias anteriores à coleta fluviométrica. Por fim, os focos de incêndio são dados geográficos disponibilizados no portal de queimadas do INPE. Foram selecionados os pontos de 7 e 14 dias anteriores à coleta fluviométrica e contabilizados somente os que estavam até 25 km a montante da estação, ou seja, 25 km antes. Até o momento, os resultados obtidos estão contabilizados nessa tabela a seguir. Como pode-se notar, a média da condutividade do trecho alto é equivalente a quase o dobro do valor encontrado no trecho médio, como pode-se perceber pelas células destacadas em verde. O mesmo resultado pode ser encontrado na turbidez, porque no Alto São Francisco essa também tem quase o dobro do valor do trecho médio. Já os valores de máximo e mínimo encontrados são extremamente preocupantes, especialmente os de mínimo para oxigênio dissolvido e pH, que estão destacados em verde. Esses valores muito baixos podem estar relacionados à ocorrência de incêndios, como já foi documentado por Chessman, Meixner e Vogelmuth e Damm. A seguir está representado um gráfico da relação entre os parâmetros físico-químicos, a precipitação e os focos de incêndio em uma estação fluviométrica do Alto São Francisco. Como pode-se observar, os picos da curva cinza de turbidez coincidem com os picos da coluna verde de precipitação, que pode indicar uma relação entre esses dois fatores. Outra relação que pode se atribuir é dos focos de incêndio com a condutividade, pois os focos representados pela coluna azul escuro têm seus picos coincidindo com os picos da curva de condutividade em amarelo. Apesar de ainda não ter sido concluído, o projeto aponta para uma influência negativa das queimadas na qualidade hídrica, o que já era esperado desde o início. Até o momento, alcançou-se os seguintes objetivos: a elaboração do mapa de espacialização das estações, a coleta da série histórica de precipitação e parâmetros físico-químicos, a visualização espacial das queimadas em relação às estações, a determinação das médias, máximas e mínimas dos parâmetros para cada subbacia. Mesmo antes de concluir o projeto, pode-se dizer de antemão que as queimadas florestais causam impactos severos e negativos no meio ambiente. Diante disso, é essencial que se fomente pesquisas que visem evidenciar os efeitos causados pelo fogo na fauna, flora, solo e meios hídricos, com o objetivo de acabar com esse problema ambiental causado pelo homem. Somente assim poderemos alcançar um desenvolvimento sustentável. Muito obrigada. Certo, muito obrigada, então. Eu vou passar a palavra para a estudante, que tem 5 minutos para complementar. Pode começar.
Boa noite, tudo bem? Primeiro eu vou pedir desculpa pelo barulho, porque começou a chover mais forte agora. Eu também queria muito agradecer a oportunidade de estar participando da FEBIC, eu estou gostando muito. E eu queria falar um pouquinho sobre os resultados, que por enquanto eu fiz uns resultados mais básicos, peguei os dados mais gerais, assim, obtidos, e ao longo da pesquisa, eu e meu orientador, a gente resolveu fazer umas mudanças. Então, tem alguns dados que ainda falta eu pegar no site do INPE, da ANA, e por isso ainda tem um longo caminho para frente. E eu acho que era só essa observação que eu queria fazer, o resto já está mais ou menos no vídeo, né? A pesquisa ainda está na metade, mais ou menos, e acho que é só isso. Certo, então, muito obrigada, Caroline. Vou passar a palavra para a Patrícia. Opa, peraí. Caroline, parabéns pela sua abordagem. Eu sou suspeita a falar a respeito desse assunto que me encanta muito. Tenho uma filha que é engenheira florestal e que também aborda muito, fez o seu doutorado lá no INPE, então você está muito bem certa de fazer pesquisas lá. Eu estava procurando aqui uma indicação que a Caterine deu a respeito de um site que você pode ver bem essas imagens, né, de satélite. Depois eu vou fazer um comentário no teu trabalho, se for possível, eu passo para você, que eu acho que vai contribuir com o seu trabalho. Você detalhou bem, eu gostei da sua apresentação, e, de fato, a gente fica muito triste quando vê esses noticiários, né, a situação atual do nosso governo, e então, parabéns pela escolha do seu tema e continue trabalhando sobre isso, que também seremos muito gratos. Parabéns. O link que tu vai botar no meu trabalho, então. Obrigada. Certo, muito obrigada, então. Vamos passar a palavra para a Cristine. Olá, tudo bem? Me ouve bem, Caroline? Gente, eu estudei. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns para o teu orientador. Que bom saber que tu vai dar sequência a esse trabalho, né? Altíssima relevância de sustentabilidade, relevância social tem esse teu trabalho, tá? E a única coisa, assim, que eu pediria para tu observar também, vou fazer essa consideração quando eu for fazer a avaliação depois, a quantidade de referências que tu está utilizando, tá? Provavelmente o teu orientador talvez tenha falado já sobre isso. Como tu não está com o trabalho, vamos dizer assim, concluir, vou publicar. Então, dá tempo ainda de rever isso. Eu acho que tu tens condições de focar e trazer um pouco menos de referencial, entendeu? E focar mais na discussão dos teus resultados, que eu acho que são extremamente pertinentes e relevantes, do que só te aportar nos autores, entendeu? Então, reduz um pouquinho o número das tuas referências e traz os teus resultados, que são fantásticos. Tem muito para se discutir em cima deles, entendeu? E para trazer, e para publicar, e para as pessoas saberem. Então, só esse seria o apontamento assim, principal que eu teria para fazer no teu trabalho em termos de correção. De resto, segue firme, como eu já disse para as outras meninas que apresentaram, né? O trabalho dos meninos também, já fiz os comentários, estão de parabéns, mas mulher na ciência é outro negócio, né? Os guris que me perdoem, tá? E segue firme. O teu trabalho tem muita relevância e muita pertinência. Parabéns. Muito certo. Desculpa. Obrigada, então, a Cristine. Vamos passar, então, para o Vinícius. Então tá, vou acrescentar mais algumas questões ao que foi colocado pelas duas avaliadoras também. As queimadas, eu acho que depois da Covid em 2020, o que mais a gente ouviu na TV, na mídia, sendo debatido foram as queimadas, mas a gente tem em mente duas questões, tá? A queimada é uma prática comum, muitas vezes feita pelos pequenos agricultores, mas diferenciado do que essa queimada criminosa, né? Essa queimada que muitas vezes ela busca a grilagem, essa queimada que ela tem outros interesses. Você falou site do INPE, site da ANA. Poxa, você já está muito bem encaminhado, já sabe onde buscar informação, onde coletar. Isso é excelente, tá? De parabéns também o teu orientador pelo suporte que está te dando.
um ponto muito positivo que eu gostei do teu trabalho é aqueles 2 mapas que eu vi ali no teu trabalho. Eu sou formado em geografia, sou mestre em geografia, posso te afirmar que tu vai pegar trabalhos acadêmicos em geografia e não vai encontrar mapas assim. Entendeu? Tem gente que tem mestrado em geografia e não tem mapas dessa qualidade. Parabéns por isso. Pela escrita, as dicas que a professora colocou antes de mim estão ótimas também. E continua. Parabéns. Gostei demais do teu trabalho. Muito bom, tá? Era isso da minha parte. Tá bem, muito obrigada, Vinícius. Eu vou conferir com o meu orientador as correções que vocês sugeriram. Agradeço muito pelos apontamentos. E é isso. Muito obrigada pela... Certo, muito obrigada. Então, encerramos a noite de apresentações. Eu agradeço a todos, aos avaliadores, aos estudantes. É muito gratificante para mim também estar aqui assistindo várias apresentações durante essas 2 semanas. É muito bom, a gente sempre aprende junto, né? Então, eu agradeço a todos os estudantes e professores e aos avaliadores da FEBIC. Convido todos a participar da programação semanal disponível no site da FEBIC e no canal do YouTube, que inclui palestras, oficinas, mesas redondas, visitações virtuais, entre outras ações. Agradeço de novo e boa noite.